A defesa de Donald Trump disse que vai recorrer da decisão que condenou o ex-presidente dos Estados Unidos por agressão sexual e difamação. O republicano terá que pagar uma indenização de 5 milhões de dólares a uma escritora que entrou com um processo contra ele na Justiça de Nova York. Temos a reportagem da Mariana Jangiacomo. Segundo a escritora, ele a teria estuprado e depois, quando ela o acusou, ele a difamou, negando o caso. Trump disse que E. Jean Carroll não fazia o seu tipo e sugeriu que ela teria inventado a história para alavancar a venda de seus livros. Os jurados chegaram à conclusão de que Donald Trump abusou sexualmente de Carroll em uma loja de departamentos de luxo em 1996, o que caracterizou o crime de agressão sexual. Apesar de ter considerado que o ex-presidente cometeu um abuso sexual contra Carroll, o júri decidiu que Trump não a estuprou. Segundo a lei de Nova York, o abuso sexual acontece quando uma pessoa sujeita a outra ao contato sexual sem o consentimento. Já o estupro acontece quando uma pessoa força a outra a ter relações sexuais sem consentimento. No total, a escritora receberá 5 milhões de dólares de Trump, sendo 2 milhões pela acusação de agressão e mais 3 milhões pela acusação de difamação. Trump classificou o veredito do júri de desgraça total em uma postagem em sua rede social e segue afirmando que não conhece E. Jean Carroll. Por se tratar de um caso civil, o veredito não deve afetar legalmente a candidatura de Trump às primárias presidenciais pelo Partido Republicano. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Muito bem, você viu aí parte. Por se tratar de um caso civil, Trump não enfrenta consequências criminais. E os jurados do caso, como vimos na reportagem, chegaram à conclusão que Trump abusou sexualmente de Carroll, o que caracterizou o crime de agressão sexual, mas que ele não a estuprou. De toda maneira, o ex-presidente dos Estados Unidos vai ter que pagar cerca de 5 milhões de dólares em danos compensatórios e punitivos à escritora. Vamos ao debate. Eu sigo com a Samantha, o Poit, o Tardelli e o Marco Aurélio. Dessa vez eu vou começar com a Samantha. A pergunta é: essa condenação de Donald Trump enfraquece a extrema-direita, Samantha? Olha, Luciana, eu acho que essa condenação não enfraquece a extrema-direita, porque a extrema-direita vai continuar com o discurso de desqualificação dela e no sentido de que ela foi uma oportunista ao só denunciar esse caso em 2017, sendo que o fato ocorreu e na década de 90, mas nós sabemos também que as mulheres têm uma grande dificuldade de denunciar casos de abusos, né, por se sentirem intimidadas, mas esse eu acho que vai ser o discurso da direita, né? A condenação dele não foi por estupro, foi por abuso sexual. Se fosse no nosso país, depois o Tardelli, por favor, me corrija, porque ele é o expert nisso, mas aqui na nossa legislação, devido à mudança de 2009, a gente não faz mais a diferenciação entre o abuso sexual e o estupro. É claro que isso é moralmente reprovável e também o Trump debocha um pouco da justiça, desqualificando a vítima, né? Mas isso não ocorreu na esfera penal, foi só na esfera civil, mas eu entendo que aqueles que são adeptos do Trump vão continuar com o discurso de que ela usou dessa situação de maneira oportunista porque demorou para denunciar, embora a gente saiba que isso é algo que acontece com as mulheres que realmente se sentem intimidadas de enfrentar um processo judicial. É uma exposição para a mulher e talvez isso justifique ela ter entrado com a ação posteriormente. Eu só queria, Luciana, fazer um adendo ao nobre colega Marco Aurélio, quando eu disse que o PT não queria a CPMI e o governo, foi no sentido até justamente que foi o próprio governo que escondeu as filmagens do ministro do GSI, que só veio à tona graças ao brilhante jornalismo da CNN. Era só esse o meu adendo. Muito bem, a gente está falando aqui do Trump e a Samantha jogou para o Tardelli, então também vou jogar para o Tardelli. Ela falou que o Trump debochou da vítima. Para quem não acompanhou, acho que a reportagem não trouxe essa parte, o Trump chegou a dizer que ela não faz o meu tipo, chegou a dizer isso, debochando da vítima, e ele se encrencou em determinado momento, porque a advogada da vítima mostrou uma foto para ele e ele reconheceu como a ex-mulher dele. Ele falou, não, esse é... E falou o nome da ex-mulher, e ela, não, essa aqui é a Carroll. Então, naquele momento, ele ficou... Foi uma prova de que se ela não faz o seu tipo, como é que ela
é idêntica à sua ex-mulher e você até confundiu. Então foi bem complicado para o Trump, inclusive nesse deboche. O que parece, Tardelli, que deboche não faz muita diferença, às vezes, para os apoiadores do ex-presidente Donald Trump também. Eu lembro de um pupilo brasileiro dele que disse que não te estupro porque você não merece. Eu lembro muito bem, essa frase vai ficar eternizada. No Brasil, o estupro, que é a relação sexual não consentida, e o ato libidinoso, que é qualquer ato tendente à prática, à satisfação do desejo sexual, são equivalentes. Certo? Na lei brasileira, Trump responderia pelo crime, sim. Agora, é aquela tal história, a extrema-direita ela é machista, ela é misógina, e eu temo até que o Trump ganhe pontos com essa situação horrorosa, porque nós não estamos falando de pessoas que desprezam as mulheres. Ele vai ter um eleitorado. Desqualificar o discurso da vítima é um clássico na defesa dos crimes sexuais. Todos dizem isso. Todos dizem isso. Não faz meu tipo, eu acho ela feia. É um horror. Mas o meu temor é esse. A pergunta é, será que ele enfraquece a extrema-direita? Eu acho que essa extrema-direita é tão insensata que pode até fortalecer. Meu medo é esse. Olha, nós somos heterossexuais, nós somos macho alfa da história, a gente vai lá e é com a gente mesmo. Discursos que eu não te estupro porque você não merece. É o discurso que o Trump faz, é o discurso que a extrema-direita acolhe. Um horror, um horror, um horror. É claro que a gente leva em consideração sempre que a gente tem uma sociedade diferente, né? São sociedades diferentes, a americana e a brasileira. Ele não citou o nome desse outro, não te estupro porque você não merece, então se você não citou, não sou eu que vou citar também, né, Tardelli? Vou jogar aqui para o eu posso citar, foi o Bolsonaro, o ex-presidente da República, que ainda é defendido por uma parte importante da população brasileira. Foi o presidente Bolsonaro que falou isso contra uma deputada, enfim, do Partido dos Trabalhadores, uma mulher muito digna, que foi, inclusive, nossa ministra dos Direitos Humanos. O Tardelli tem razão, desculpa, Luciana, mas já usando um pouquinho do tempo que eu imagino que você ia me conferir, é curiosa essa situação. Nós temos um paralelo no Brasil. Recentemente, às vésperas das eleições, o Bolsonaro protagonizou um triste episódio com moças da Venezuela, talvez vocês se recordem disso. À época, a CNN fez um jornalismo, enfim, de altíssimo nível e cobriu esse episódio. E em algumas hordas, né, da ultradireita, ele chegou a ter um grau de popularidade ainda maior. Né? Isso é preocupante, mas é claro que como liderança mundial desse campo, da ultradireita, ele sai comprometido, eu não tenho dúvida, porque afinal de contas ele é pego numa hipocrisia, numa contradição, essa pauta de costumes, esse moralismo de ocasião, né? Quando um líder, enfim, né, desse segmento se comporta dessa forma, isso pode ser questionado por algumas mentes um pouco mais iluminadas, né? Desculpa a interrupção, mas para dar nome aos bois, né? E nesse caso é isso mesmo, dar nome aos bois. Foi o presidente Bolsonaro que fez isso que o Tardelli comentou agora há pouco. Muito bem, eu vou passar, depois você pode até usar um pouquinho mais do seu tempo, vou passar um pouquinho aqui para o Poit para falar se enfraquece ou não esse discurso à extrema-direita. Você viu aqui que a ala mais progressista do programa, Poit, acha que a extrema-direita até curte. Eu vou usar isso aqui, é uma licença poética minha, tá? Esse discurso. Olha, acho que é consenso que não enfraquece. Eu concordo com a doutora Samantha, a extrema-direita vai apoiar extremismos, a gente está falando de extrema-direita, lugar que eu não faço parte, a doutora Samantha não faz parte, aliás, ninguém nessa bancada faz parte. A gente veio aqui para defender o diálogo, defender o foco na solução. Eu defendo uma direita civilizada, uma direita que foca no trabalho. Já citei diversas vezes a direita do Zema, a direita do Tarcísio e outros que ocupam esse espaço que não tem nada a ver com a extrema-direita, que é a postura, para mim, totalmente deplorável do Trump, de ficar tirando sarro, de desqualificar. Eu não concordo com isso. Não vou entrar no mérito do julgamento, vou confiar na justiça que o condenou a pagar 5 milhões de dólares. Até pela postura dele, segundo a reportagem da CNN, ele não quis nem se defender. Falou, não vou comparecer no tribunal, deixa o negócio rolar, vem a multa, eu pago. Provavelmente estava seguro que não ia interferir na sua candidatura,
né, ter o recurso para pagar. Então, assim, você já vê que é uma postura ruim. Também não vou entrar no mérito da vítima, né, que foi investigado, que foi acusado. A reportagem de CNN coloca, inclusive, a situação, que se encontraram numa situação bem esquisita. Se encontraram numa loja, a vítima viu ele pediu ajuda para comprar um presente para uma mulher. Os dois foram, não se conheciam, na seção de lingerie e ele convenceu ela a ir no provador. Provavelmente para provar lingerie, não sei qual era a situação. Aí ela disse que não lembra mais de nada, que ele bateu com a cabeça dela e estuprou. Foi isso que foi a fala dela. Também disse que não lembrava a data nem o ano. Então, isso são as informações que a gente tem. A postura dele, tirador de sarro, desqualificador da vítima e a versão da vítima. Vou confiar na justiça, que investigou, que julgou, e ele está topando pagar aí mesmo com essa postura muito ruim. Mas, novamente, Lu, extrema-direita é um pedacinho, assim, que eu particularmente não convivo, não troco mensagem e não coaduno com ninguém da extrema-direita. Eu defendo a direita e a esquerda também, civilizada, do diálogo e que foca mais na população, não nesse jogo de espetacularização política.